Fala pessoal, estamos de volta aqui com o nosso curso de capacitação ministerial CCM e hoje estaremos ministrando a aula 3 do nosso curso Lidere e falaremos sobre multiplicação. Então, eu quero convidar você a assistir essas duas aulas que são muito importantes, porque a célula, como nós já temos dito aqui, não é apenas uma reunião que vai ficar ali a vida toda, né? Ela tem o objetivo de crescer, tem o objetivo de multiplicar, e é por isso que a aula de hoje é tão importante, porque esse processo de multiplicação é fundamental e precisa ser planejado, precisa ser estruturado para que seja de fato efetivo e tenha um bom resultado, ok? Então bora para a aula, vamos aprender, tem muita coisa hoje para ser ministrado no nome de Jesus. Então, nossa aula 3, multiplicação, parte 1, é o que nós estaremos aprendendo na aula de agora. Nível 4, já aprendemos aqui na aula 1, igreja em células, a reunião da célula, já falamos sobre isso aqui. E agora, multiplicação da célula. E lê aí o livro da próxima aula, os capítulos 5 e 6 do nosso livro. Quem é você? O PDF também já está disponível no aplicativo. Bom, qual é o conceito de multiplicação? Multiplicar é aumentar o número, a quantidade, a intensidade. Então, não apenas aumentar o número, mas também aumentar a intensidade daquilo que nós estamos feito aqui. A multiplicação está no coração de Deus desde quando o Senhor disse: crescei, multiplicai e povoai a terra. Está escrito no livro de Gênesis, capítulo 1, verso 18. E é importante dessa compreensão. Também nós já aprendemos, inclusive, esse conceito nos líderes anteriores, que o Senhor tem como visão inúmeras pessoas que vão se render, uma multidão de pessoas de vestes brancas que vão estar diante dele. E que essas pessoas estão aí, disponíveis para serem salvas por Jesus Cristo através da pregação do Evangelho. Então, o outro conceito da biologia é a própria multiplicação da célula. Deus criou-nos e a célula, desde quando ela é construída, desde quando ela é originada, ela vai se multiplicando, ela vai avançando e de uma se torna duas, de duas se tornam quatro, de quatro, 6. E aí, nesse processo de multiplicação da célula, você vai ter, no final, um organismo vivo ali completo. Então vamos lá, algumas razões porque a igreja precisa pensar em multiplicar. Primeiro, a igreja penetra mais na comunidade. Quanto mais células e quanto mais casas a gente alcança em cada rua e bairro, mais presente essa igreja vai estar dentro da própria cidade. Pessoas que se conectam com maior facilidade, porque agora a igreja está próxima à casa dela, ela não vai precisar deslocar. Outra coisa, ela vai ter mais contato. Embora que ultimamente nós não estamos tendo pouco contato com os vizinhos, mas é algo que é construído, o contato com os vizinhos. E é muito mais fácil você trazer alguém na sua casa para tomar um chá com você do que às vezes levar à igreja. Exceto quando essa pessoa está precisando muito de alguma coisa em Deus que elas vão buscar. Mais pessoas encontram a Cristo, são discipuladas e preparadas, porque o contato é pessoal. Nós já temos falado isso aqui, a assistência a um menor grupo é muito mais eficiente do que a um grande grupo. Segundo, a multiplicação e a grande comissão. Aí o pastor Mário Vega, inclusive está na apostila, você pode acompanhar. Ele aponta que a multiplicação é a chave para a penetração evangelística nas comunidades. Uma célula que se fecha perde seu poder de penetração e expansão, assim como uma igreja que está focada só nas suas quatro paredes. Ela não multiplica, ela não cresce, ela não avança. Precisa mudar um pouco o mindset para que ela possa entender que nós fomos chamados para ir, às pessoas. A célula que se multiplica tem maior capacidade de evangelismo. O que nós estamos propondo aqui, queridos, no nome de Jesus, é que a nossa igreja, ela é uma igreja muito voltada para o discipulado. Eu sou um pastor que ama o discipulado, já coloquei isso aqui várias vezes para vocês. E quando nós gostamos tanto de uma coisa, a gente tem a tendência de valorizar muito algo em detrimento do outro. Inclusive, o pastor Rick Warren trata isso no livro Uma Igreja com Propósito. Nós temos 5 propósitos, 5 ministérios, que vai do discipulado, é um deles, mas não podemos negligenciar a oração, o evangelismo, a comunhão e o serviço.
Uma igreja que de fato quer crescer saudável precisa estar tendo essa atmosfera, o investimento nas 5 áreas e não apenas em uma. E as células é o nosso mecanismo de evangelismo. É a igreja que está indo ao encontro das pessoas. Nós teremos uma capacidade evangelizadora muito maior se nós sairmos da nossa zona de conforto, construirmos relacionamentos e termos pequenos grupos espalhados pela cidade. E é importante entender isso, que o propósito de missão da nossa igreja, ela tem essa missão, né? Esse compromisso de poder trabalhar com os pequenos grupos, incentivar, instrumentalizar, orientar, capacitar, amar os pequenos grupos, ser apaixonado por isso, pelas casas de paz. Por quê? Porque é um mecanismo pela qual nós estaremos utilizando para evangelizar a cidade e atrair novas pessoas para Jesus Cristo, não apenas para a nossa igreja, né? Então entenda que esse é o nosso mecanismo de evangelismo e a célula é esse instrumento que precisamos estar atento a isso. Uma outra verdade, por que multiplicar? O Joel Comiskey, ele vai dizer, as células menores permitem maior intimidade. Numa grande celebração, poucas pessoas conversam umas com as outras. Na célula, tem como você compartilhar. A transformação de vidas acontece em células com um grupo pequeno de pessoas, porque é ali onde a pessoa sente confiança para expor, abrir seu coração, compartilhar e tem a oportunidade de também falar sobre as suas necessidades mais peculiares, as suas de crescimento, suas necessidades familiares, e assim um orar pelo outro e cuidar um dos outros. Células que multiplicam se mantêm fiel à ordem de evangelismo. Exatamente, queridos. E a gente vai ver isso na própria igreja primitiva, né, no livro de Atos, que onde chegava, se constituía ali um pequeno grupo, se instruía ali, e a igreja se multiplicava a partir do testemunho daqueles irmãos que se convertiam. Então, quais são as lições sobre multiplicação que podemos extrair do texto bíblico aí, Gênesis capítulo 11, versículo 1 ao 9? E talvez você não... pastor, mas o que está escrito aí nesse texto? Você pode estar lendo, dá uma pausa aí e eu vou voltar com as informações desse texto. Então, você leu o texto, deu a pausa, leu o texto, e agora vamos discutir isso. Você percebeu que o texto fala sobre a Torre de Babel, onde os homens, eles decidiram se unir para construir uma torre, edificar uma grande cidade e ficar todo mundo juntinho. Quando Deus percebe que essa era a artimanha, que esse era o desejo do coração desses homens, o que Deus faz? Deus desce e confunde as línguas para que esse povo parasse de edificar. Então parou de edificar e eles se espalharam. No verso número 8, vai dizer que somente após Deus ter agido ali, é que eles começam a se espalhar sobre a terra, indo para diversos locais, diversas regiões e constituindo novas cidades. Então eles descentralizaram o povo, né, daquele local que eles queriam ficar juntinhos. Nós como igreja temos esse defeito, irmãos. Nós nos convertemos e queremos que todo mundo fique juntinho. Todo mundo fica ali adorando a Deus no templo. É tão bom, né, estar no templo e ficando ali culto na terça, na quinta, na sábado. Tem hora que nós conversamos com alguns líderes e falando, na igreja lá tem culto a semana toda. Reunião de homens tal dia, de jovens tal dia, culto tal dia e tal. Aí a gente começa a perceber que a agenda da igreja, os 7 dias da semana, tem alguma coisa no templo para fazer. Será que é esse o desejo de Deus? Será que o desejo de Deus é que nós nos convertemos e viremos, entre aspas, uma panelinha, um grupinho ou um grupo que se ajunta ali? Não. O desejo de Deus é que nós nos convertamos e nos espalhamos. Olha em Atos capítulo 2. Quando a igreja recebe o batismo com o Espírito Santo, era para eles saírem e pregar, como Jesus havia dito em Atos 1:8 e em Mateus capítulo 28. Porém, eles ficam ali. E quando eles ficam ali, você vai perceber que em Atos 6 começa a ter ali o primeiro problema, né? A igreja começa a ter ali o primeiro desconforto, porque a igreja cresce e as esposas dos homens gregos começam a ter problema com os irmãos judeus. Aí é onde surgem os diáconos, não é isso? Capítulo 7 vem a primeira perseguição na qual Estevão é morto. E aí, a partir desse momento, vai surgir no cenário Saulo perseguindo a igreja.
E a igreja, então, é obrigada a se espalhar. Então, quem foi que permitiu que aquela perseguição viesse? O próprio Deus. Deus enviou a perseguição à igreja para que a igreja se espalhasse. E o texto vai dizer, já no capítulo 8, que Filipe é levado pelo Espírito Santo a evangelizar alguém, um viajante. Depois, Paulo vai sair lá em capítulo 9 para poder perseguir o povo lá em Damasco. E por onde esses irmãos iam, eles iam divulgando o evangelho de Jesus. Então entenda, irmãos, nós nos convertemos, estar na igreja é importante, é necessário, mas não precisa estar lá todo dia, porque as pessoas que precisam estar salvas estão na rua, e é para lá que nós devemos ir. O momento de celebração, a gente precisa mudar isso, essa mentalidade templista, e entender que a igreja é onde nós estamos reunindo. 2 ou 3 em meu nome, eu estarei. Então, na sua casa, na semana, se você reunir com um grupo, está na igreja. Nós temos um culto na semana que é o de quarta-feira, e eu já disse para os irmãos, se tiver algum desafio familiar, às vezes tem irmãs que querem servir ao reino, mas tem maridos não cristãos, ou vice-versa, né? E homens que querem servir e esposas não cristãos, e que às vezes gera uma situação desconfortável. Mas, meu irmão, entre optar em estar no culto na quarta e você quiser abrir uma célula ou cuidar de uma célula, então vai para a célula. O importante é que na semana é o momento de nós estarmos pulverizando o evangelho. No final de semana nós reunimos e adoramos ao Senhor juntos, trazemos quem a gente encontrou na célula para o culto, e assim que o reino vai se expandir. Nós só devemos parar de ser mais templistas e começarmos a olhar a nível de reino, e não nesse nível como as pessoas aqui da Torre de Babel, querendo centralizar. Mas existe mais uma situação, e nós vamos comentar isso aqui no decorrer da aula de hoje. Por que Deus quer que nós nos espalhemos? Então, qual é a verdade que esse texto bíblico nos apresenta? Está aí no versículo 8. O Senhor quer que nós multipliquemos, que foi o caso que na Torre de Babel, o texto nos mostra que o povo cresceu, ficou numerosos, mas eles começaram a se ajuntar em vez de se espalhar. Não, Deus ele quer que nós cresçamos e nos espalhemos sobre a face da terra. Então, como podemos aplicar essa lição às nossas células? Pela multiplicação. Nós começamos a crescer, e a partir do momento de crescer, nós vamos enviar outras pessoas para abrir novas células e espalhar-nos pela cidade. Em Gênesis capítulo 13, verso 1 ao 3, também existe outra lição muito poderosa, que é quando Ló e Abraão, vou esperar você ler. Abre sua Bíblia, dá uma pausa no vídeo, 13, do 1 ao 3, lá no livro de Gênesis. Bora lá. Então, você acabou de ler, Então, dessa pausazinha no vídeo, vamos voltar. Qual é a lição que você pôde extrair desse texto aí? Tá aí, meu irmão, tá na cara, Nós temos que crescer numericamente e multiplicar, porque você percebeu que o rebanho de Ló e o rebanho de Abraão cresceu e eles não tinham mais espaço. Então, nossas igrejas precisam crescer, mas elas precisam espalhar-se, sair, desagrupar, sair do montinho e ir para o lugar onde Deus está nos designando. Então, a multiplicação vai nos limitar em espaço físico. Tem gente que briga por liderança na igreja, por oportunidades. Fulano, não estou recebendo oportunidade na igreja, não estou recebendo oportunidade para pregar, para ir. Irmãos, existe um campo grande para se pregar o evangelho. Faça uma célula na sua casa e comece a pregar o evangelho lá. É óbvio que nós temos essa direção de Deus para isso. Onde você não precisa estar com o microfone na mão para pregar, você não precisa estar no microfone na mão no louvor para adorar. Você pode fazer isso na sua casa, com seus vizinhos, seus parentes, e Deus vai usar a sua vida. E isso, irmãos, aqui existe uma ressalva e um parênteses que eu abro, porque tem pessoas que já interpretam isso como, não, então eu vou fundar uma igreja para mim, já que eu posso fazer isso. Percebe onde o orgulho está? Porque a partir do momento que você toma essa direção e, então já que eu estou conseguindo arrebanhar um grupo na minha casa, por que eu não posso me consagrar pastor? Ou por que eu não posso abrir minha própria igreja e me auto-intitular pastor? Porque eu estou cuidando de um pastor. É exatamente essa cilada do diabo. Deus nos envia, mas nós precisamos entender que nós estamos dentro de um conjunto, de um coletivo. Você apenas ali é uma porta do lugar do ministério que você pertence. Ali é uma porta de entrada da igreja. Eu sempre falo que as células
multiplica as nossas portas de acesso, né? Então, o pastor cuida de você, você cuida do seu rebanho. E é sobre isso, irmãos, é sobre entender, é cada um entender a maturidade cristã em Deus e fazer isso debaixo de uma liderança, debaixo de uma bênção pastoral. Irmãos, a gente precisa compreender isso. Esses princípios precisam ser honrados. Porque se você não honrar com o seu pastor, a ovelha, o membro da célula, não vai honrar com você. E é sobre isso. Nós sabemos que quando Paulo saiu para pregar o evangelho em toda a Ásia, quando ele estava com seus desafios ali, teológicos até, ele quando volta para Jerusalém, em capítulo 15 de Atos, confira na sua Bíblia, ele dá o relatório aos apóstolos e pede conselhos aos apóstolos, os apóstolos o aconselham novamente. Aí ele parte para a segunda viagem apostólica, né? Viagem missionária. Percebe que Paulo não quebra o relacionamento, o vínculo, o compromisso com a igreja e com os apóstolos que estavam ali, o que o enviou. E volta e meia você vai perceber que Paulo está enviando oferta para Jerusalém, orientando os irmãos para poder abençoar a igreja de Jerusalém, porque ele entende que a igreja de Jerusalém foi aquela que enviou o evangelho às nações. Então esse vínculo precisa, essa honra em Deus precisa acontecer. Então perceba bem, o campo é muito vasto e a obra de Deus pode ser feita em todo o canto desta cidade. Então como podemos multiplicar a célula? Como a célula pode, crescer e multiplicar? O pastor Joel Comiskey, ele diz o seguinte: primeiro, uma multiplicação mãe-filha, isto é, quando tem uma célula mãe que gera uma célula filha. Outra coisa, pode plantar uma nova célula. Outra coisa, pode ter a multiplicação do líder da célula mãe. E eu vou colocar isso e explicar cada uma. E as microcélulas? Vamos lá. Multiplicação de célula mãe e filha. Você tem uma célula que cresceu bastante. E aí o que acontece? Você, nesse processo, treinou, e não vamos falar isso mais à frente, capacitou um líder ali, e você vai falar assim o seguinte: nós estamos muito grandes, então vamos pegar aqui, vamos supor que tem uma célula que já está chegando a 15, 20 pessoas, já é enorme, já poderia passar, já passou da época de multiplicar, mas vamos pegar aí umas 15. Então olha, você vai com essa equipe, com esse grupo de pessoas, e abre uma célula e toma conta dela. Então de 15 fica, exemplo, 6 para uma, 8 para outra, enfim, multiplica ali e cada um vai cuidar e vai multiplicar aquela, vai crescer, vai trabalhar para crescer. Outra coisa é quando nós vamos começar uma célula do zero. No meu caso, aqui em casa, está minha esposa e eu, minha sogra, e um grupo básico iniciando a célula na minha casa. Podemos iniciar uma célula na outra casa, quem quiser uma célula, e começar ali. Então também é uma forma de multiplicação. E a multiplicação do líder da célula mãe. Quando a célula cresce, o líder fala assim: olha, agora fica tomando conta dessa célula, chega para o seu líder em treinamento, fala: agora você vai tomar conta que eu vou ali, eu vou mudar e vou abrir uma nova célula do zero. E a microcélulas, tanto quando a casa tem espaço, você pode pegar ali, vem muita gente, então você divide em grupos pequenos, microcélulas, e ali, na hora da lição, compartilha ali, cada grupo compartilha aquela lição em pequenos grupos, momento de comunhão ali, para ter maior interatividade. E temos vários métodos, né? Então, quais são as formas? Segundo o pastor Aloysio Silva, a multiplicação por tempo decorrido, multiplicação em mais de 2 grupos e criação de célula embrião ou grupo pioneiro. Vou explicar direitinho essas 3. Vamos lá. Multiplicação por tempo decorrido é quando a célula já passa muito tempo, e mesmo que não atinja um número ali de 12, 15 pessoas, e já tem mais ou menos um ano, por exemplo, que a célula está funcionando, ela tem que multiplicar mesmo assim. Mas só estamos 10, multiplica. Só 6, multiplica. Por quê? Começa 3 com um, 3 para o outro, porque senão não há uma nova oxigênio nessa célula e a tendência dela é morrer. Ok? Então ela precisa multiplicar. A multiplicação revitaliza quem está e empodera quem parte. Segunda coisa, multiplicação em mais de 2 grupos. É quando a célula cresce de maneira tão explosiva. Vamos supor, esse mês ela está com 5, no mês que vem ela já está com 12, 15. Opa, gente, nós não podemos ter esse tão de longe. Então, vamos pelo menos fazer aqui
duas microcélulas, né, para poder a gente atender. Pega o líder em treinamento, responsabiliza, né, que vai intercalando semana outro ali, naquele mesmo espaço, mas é importante fazer isso. E a criação de uma célula embrião é começar uma célula do zero, né, como eu havia falado, que é a questão da forma de multiplicar a célula. Então, bora lá. Quais as considerações que o pastor Luizio Silva também coloca aqui? Primeiro, sobre os critérios que devem ser regidos, né, na questão da multiplicação da célula. E esses critérios são relacionamentos, na hora de distribuir ali, né, de fazer a multiplicação dos nossos pequenos grupos. Primeiro tem que olhar o nível de relacionamentos entre cada um deles. Uma outra coisa é a localização geográfica, procurar ali os que estão mais próximos para poder servir um ao outro e fica mais fácil, né? E a maturidade dos membros da equipe. Então é importante sempre que quando não existe ali uma diferença de novos líderes ou de pessoas novas, é preciso olhar, capacitar e treinar os liderados para que possam servir nessa nova célula. Mas se porventura você não tiver muita gente madura, precisa pegar o que está mais pronto e orientar, capacitar e instruir. Vamos lá, né? Obstáculos da multiplicação. Primeiro, ordem para multiplicar. Por exemplo, a igreja fala assim, nós vamos multiplicar em 9 meses, todo mundo. É desafiador, porque nem todas as células têm o mesmo nível de crescimento, de maturidade. Então existe esse obstáculo aí, sobre colocar uma data para todas, entender que cada um tem o seu contexto e multiplica no seu tempo. E isso precisa compreender, ser compreendido aí. Tá? Mesmo que faz uma festa, né, que geralmente faz a festa da multiplicação em cada final de ciclo, compreender que vai ter a festa da multiplicação, mas não significa que todos têm que multiplicar naquele momento. Pode ser que multiplicou antes, ou vai multiplicar alguns dias depois outras células, cada uma no seu tempo, mas é importante celebrar a multiplicação sim, mas não às vezes determinar que todas têm que fazer isso no mesmo tempo, no mesmo período, porque acaba criando um obstáculo aí muito grande e aí precisa ser analisado cada contexto. Outra coisa, multiplicação é um jogo de números, né? Então aí é um grande problema, porque muitos membros de pequeno grupo e líderes não querem ouvir a respeito de multiplicação pensando apenas no número, querendo crescimento por crescimento. Então a multiplicação precisa ser trabalhada do ponto de vista que não se trata de números, se trata de vitalidade. Ah, pastor, quer multiplicar por multiplicar só para ter número de células? Não. Se trata de vitalidade. A célula que não se multiplica dentro do tempo hábil, ela vai morrer. Então, você não quer que a sua célula morra? Então, projete para que em X meses você se multiplique e revitalize seu grupo. Né? Quem está indo assumir um novo grupo? A sua célula vai poder estar empoderado, entendendo que ali é uma missão que o Senhor deu e ele tem o privilégio de servir nessa área. E vocês que ficam, né, se for essa multiplicação que acontecer, você vai ter ali estimulado, olha, nós já enviamos, agora precisamos repor, precisamos ir atrás de mais. É assim que trabalha, não é sobre número, é sobre vitalidade, oxigenação e ali, querido, empoderamento do grupo que foi e também do grupo que permaneceu. Faz sentido para você? Então é importante isso. Vamos voltar a compreender mais aqui. Ausência de foco em treinamento, né? De foco, viu, gente? Eu errei aí. É ausência de foco no treinamento. Então, às vezes acontece de que a igreja não multiplica porque não tem foco em treinar. Ela não capacita, ela não estabelece um prazo de capacitação ou intensifica o trabalho. O que nós estamos fazendo aqui no Lidere é capacitando, né? Dando oportunidade para todos que estão na nossa igreja e fora dela, de outras denominações, entender isso e se capacitar para plantar sua célula e ser um instrumento evangelizador na sua cidade. Então foca em treinar. Aquilo que você tem recebido, encontre alguém no seu pequeno grupo, dentro da igreja, para caminhar com você e repasse.
repasse e repasse, até essa pessoa poder ter ali a iniciativa de fazer o que você está fazendo. Faz sentido para você? Então, precisamos focar nessa questão. Então, esse é um obstáculo, né? A ausência. Então, para resolver, eu preciso enfatizar o treinamento de novos líderes. E uma outra coisa é a falta de visão e de direção. Já diz o velho ditado, ou um termo aí, uma parte do texto menestral: quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. O pastor Joel Comiskey até vai dizer que a visão vaza, então revitalizar a visão tem que ter, né? Tem que ter revitalização da visão. Uma outra coisa que é o pouco foco no núcleo. Entenda bem que para poder essa visão expandir, tem que ter um grupo base e que nós chamamos de núcleo. O núcleo é da onde que vai sair todos os fundamentos para vitalidade e oxigênio dessa célula. Líder com mais de uma célula é outro obstáculo, quando a pessoa ama tanto célula que cuida de mais de uma e acaba não tendo a condição de dar o apoio necessário a cada uma. Então, é importante que o líder deve fazer discípulos e não somente células, né? Precisa focar no cuidado do discípulo. Ele pode, então, ter uma célula e trabalhar muito bem nela do que ter duas e trabalhar de maneira meia boca, como nós podemos dizer. Falta de variedade na multiplicação. Então a gente precisa oferecer várias formas de multiplicar, né? Nós falamos aí agora à tarde, atrás, sobre as formas de multiplicar. Nós temos aí a multiplicação por ter corrido, nós temos a multiplicação por mais de 2 grupos, a criação de um novo pequeno grupo, né? Um grupo embrião, enfim, tem formas. A célula não evangeliza, que esse aqui é um dos mais desafiadores, porque como a gente tem uma mentalidade templista e muito focada em nós, a gente acaba não incentivando que as pessoas convidem mais. E às vezes quando chega a fazer isso, faz assim: não, irmão, convida alguém para vir na célula. Não, é intensificar, irmão, vamos lá, incentiva, bora lá, pessoal, traz alguém, nossa célula precisa aumentar, crescer, pessoas precisam ser salvas, né? A gente precisa compreender que evangelismo é igual trabalho árduo, né? Evangelismo não pode ser algo estagnado, parado. O outro obstáculo aqui mesmo, o evangelismo é igual multiplicação, mas na verdade a multiplicação é muito mais do que evangelismo. O evangelismo traz as pessoas à célula, mas é um trabalho de foco, discipulado e de consolidação que transforma a célula em uma outra célula, que acontece a multiplicação. Michael Solver, ele vai dizer o seguinte, que nós temos alguns pontos que precisam ser considerados, e nós vimos aí no nosso slide. A primeira coisa é estar mais apaixonados, né, com as pessoas que não estão conectadas a uma igreja ou que não fazem, que não ainda leem a Bíblia, né? Tem que estar apaixonado por almas. Na nossa igreja a gente tem falado sempre: não convide pessoas que já estão conectadas a uma outra igreja, que já são membros, que já frequenta, que é assídua, que está envolvida. Mas ame quem não está. Tem muita gente que não está envolvida com a igreja, que precisa da nossa igreja para servi-la, né? Servir a Deus e salvar essa pessoa. Uma outra coisa, falta de visão para multiplicação é outro obstáculo. Então, vamos trabalhar no foco de multiplicar. Nós temos como visão na nossa igreja, a declaração de visão é essa: salvar os perdidos e transformá-los em discípulos multiplicadores. Então não é somente trazê-los a Jesus, mas que eles também sirvam de instrumentos para trazer outros a Jesus. Uma outra coisa, a falta de crescimento em número é um desafio, é um obstáculo. Então temos que focar, não é uma visão egoísta, é humanista, mas entender que é uma multidão que o Senhor quer ver no último dia de vestes brancas, e eu preciso ser o instrumento de Deus para atrair essa multidão através da pregação do Evangelho, um Evangelho puro, genuíno e bíblico. Então, outra coisa é quando o líder centraliza e falta delegação, em que ele não dá a oportunidade para que outros ajudem. Se eu não faço, se eu não estou servindo, como eu vou me sentir mais preparado para liderar uma célula? Então é importante delegar, é importante dar a oportunidade às pessoas a fazerem, a aprenderem, a crescerem. É importante isso. Então, se não houver esse rompimento desses desafios,
nós não vamos conseguir crescer, e aí é onde está a limitação e a célula não multiplica. Então, alguns fatores da multiplicação. Eu quero aqui, esse é o último ponto aqui dessa aula, essa terceira aula. Quais os fatores aí da multiplicação que precisam ser considerados para uma igreja que quer crescer e multiplicar? Primeira coisa, entender o que não influencia a multiplicação. Porque tem hora que a gente coloca coisas que não fazem sentido. E o que são essas? Primeiro, características do líder. Entenda, o líder tem que ter caráter. Precisamos preocupar com o caráter e não com suas características. Tem líder que fala alto, outro fala baixo. Cada um de nós temos um temperamento diferente. Então a gente não pode impedir que as pessoas elas não deixem de liderar porque, por exemplo, ela é muito sanguínea ou ela é... Não. Tudo, se o caráter é tratado, porque Deus muda caráter, mas não muda as nossas características, né? Não muda a nossa personalidade. O tipo de personalidade do líder e o dom espiritual do líder. Tem líder que tem um dom diferente do outro e é natural, se esperar que seja assim. Um líder com uma chamada diferente da outra e Deus vai usar ele dessa forma. Então, o que influencia a multiplicação? Primeiro, o tempo de devocional do líder da célula. Se nós temos um líder que não ora, que não tem devocional, que não tem vida com Deus, como ele vai ser um bom líder? A intercessão do líder da célula pelos membros da célula. O tempo que o líder gasta com Deus em seu preparo para o encontro da célula. O líder não pode lembrar da célula no dia da célula, na hora que vai começar a célula. O líder, ele tem a célula como parte da sua vida. Todos os dias ele lembra a hora, jejuma pela célula, crê que Deus vai fazer algo diferente naquela célula. Outra coisa, estabelecer alvos, conhecer a data de multiplicação da célula e treinamento. Isso aí, se não tiver essas questões aí, esses 6 pontos, não tiver bem trabalhados na liderança, isso vai impactar negativamente na célula. Quais são os demais? Frequência com que o líder da célula faz contato com novas pessoas. Então, o líder de célula precisa tem que ser estimulado a ter novos contatos. Ele precisa compreender que ele está ali para fazer sua célula crescer. Né? Então, o estímulo das células para convidar amigos. Então, direto, está falando, gente, convida, traga gente. Número de visitantes na célula. Porque se uma célula que não tem visitante é uma célula que não está crescendo, que está estagnada. Encontros sociais, que é aqueles encontros fora da célula, para almoço, para um lanche, sair para poder conversar. E aí o que acontece, gente? Preparar seus auxiliares, que é o núcleo que está com ele, e delegar, né? Delegar para que esses auxiliares desenvolvam e incorporar mesmo o seu cuidado pastoral. Ele é o pastor daquele pequeno grupo e ele vai cuidar daquele pequeno grupo como ele gostaria que o pastor cuidasse dele, ok? Então, nesse primeiro momento aqui, a gente teve essa palavra. Eu estou falando um pouco mais rápido, porque o nosso tempo é um tempo curto, para não ficar um vídeo muito grande, mas também para apenas te dar uma diretriz daquilo que você já vai estar lendo no nosso material, que está postado em nosso aplicativo. Então, não deixe de baixá-lo, de lê-lo e de crescer em graça e em conhecimento. Tá bom? Deus vai te dar uma célula poderosa, pode ter certeza, se você viver e cumprir o que nós temos passado aqui no nome de Jesus. Então, Deus o abençoe. Vamos orar? Pai, conceda a esse teu filho, a essa tua filha, ó Deus, inteligência, capacidade, força para poder plantar esse pequeno grupo, seja ele um pequeno grupo embrião ou uma multiplicação, e ele ser uma bênção. Conceda a graça, ó Deus, a teus servos e os abençoe de maneira poderosa em Cristo Jesus. Amém e amém. Deus os abençoe, tá bom? Um abraço e até a próxima aula, no nome de Jesus. Tchau!